Estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez a gente está refletindo esse evangelho, né? Que nós já refletimos há alguns dias atrás, talvez um mês atrás, alguma coisa assim. Parece que tem tão pouco tempo que nós lemos esse evangelho, que a gente até mostrou o que era ranger de dente, até conversou a respeito, não foi? Exatamente. Então, assim, esse é um evangelho que o Senhor, ele está nos advertindo para que a gente fique atento, porque ele pode vir de repente, quando a gente menos esperar. Então ele não quer nos pegar de surpresa, mas por muitas razões que é fácil de entender, ele nunca vai dizer quando ele vai voltar. Porque, olha, o mundo poderia virar um caos se as pessoas soubessem que o Senhor vai voltar. Alguns poderiam se comportar muito bem, viver uma vida de santidade profunda, e aqueles que não se importam com isso poderiam fazer muitas arruaças, como a gente às vezes vê nos filmes, né? Que o fim do mundo, vem um cometa acabar com o mundo e as pessoas aproveitam para fazer todas as perversidades possíveis. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é muito fácil de entender por que quando perguntaram a Jesus quando que isso ia acontecer, quando seria o fim do mundo, ele falou que só cabe ao Pai do céu responder isso. Nem o Filho do Homem, nem os anjos. Isso é uma parte que só cabe a Deus. E o Senhor, o Deus Pai não quis revelar. Então a gente vê também bem interessante como que a Santíssima Trindade, como a gente diz, é um Deus em três pessoas distintas.
e cada um tem uma função, cada um cuida de uma coisa, independente, né? O pai, tudo que é ligado à geração é com Deus Pai, o Criador. Tudo que for relacionado à salvação é com Jesus Cristo. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva até o Pai. É Ele que é o mediador. E quando se trata de santificação, de esclarecimento, entendimento, dons, é tudo com o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo é que cuida dessa parte. E por isso que é uma doutrina muito bonita, né? Um só Deus em 3 pessoas distintas. É o que a gente aprende na catequese. E a cada pessoa é atribuída um conjunto de tarefas, como se cada um tivesse uma tarefa para completar, para fazer. A gente pode dizer assim, nossa reflexão de hoje, o que nós entendemos para a gente, que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje, é ficai atentos, ficai preparados, porque quando menos esperar, o Senhor voltará. Nós fomos chamados a servir o Senhor neste mundo, que a gente o sirva bem. Ele quer bons servidores, porque se a gente não servi-lo bem, o nosso destino será bastante trágico. E aquilo que nos foi, confiado, o Senhor espera que a gente cuide bem, faça da melhor maneira possível, que a gente seja esse empregado fiel, que está sempre atento e que vai cumprir com tudo aquilo que o Senhor pediu que ele cumprisse, que ele fizesse. E uma vez que esse empregado seja fiel e bom, o Senhor vai dar-lhe ainda muito mais coisas para ele administrar. Devido à felicidade que Deus vai ter para com esse servo. É bem interessante. E bem interessante é que no último versículo, no 51, que a gente conhece o Deus do amor, o Deus da misericórdia, mas ele fala que esse empregado que não cuidar das coisas bem, que não cuidar daqueles a quem ele confiou. Às vezes eu tenho até uma sensação que esse empregado são os consagrados. Parece que esse empregado que o Senhor confiou a tarefa de administrar, de cuidar dos outros empregados. E para mim, esse empregado, quando eu leio esse evangelho, eu sempre penso nos sacerdotes. Eu sempre penso no Papa, nos bispos, nos sacerdotes, todos a esses que se consagraram a Deus e que são responsáveis pelo rebanho. Certamente que a leitura está se referindo aos empregados maiores, aqueles que estão realmente com a responsabilidade da administração dos bens do seu Senhor. Isso é verdade. E dá essa sensação, quer dizer, a eles o Senhor confiou a maior tarefa do que a nós, as pessoas que são consagradas, que cuidam do rebanho, que estão pastoreando esse rebanho, eles têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Então os sacerdotes são aqueles assim que tem um contato mais direto conosco, Depois, raramente a gente tem contato com bispos, geralmente em missas especiais, ou se a gente for na missa na catedral, onde eles costumam estar. Mas o sacerdote tem essa missão de cuidar bem, de tomar conta do rebanho, porque ele vai prestar conta disso quando o Senhor voltar. Então, a gente sabe que a missão que eles têm é bem maior do que a nossa. A quem mais é dado, mais será exigido. E nós devemos ser ovelhas obedientes, sempre ter um carinho, um respeito por eles, porque eles, a gente sabe que representam o próprio Cristo para a gente. Ele representa o Cristo. Então, quando a gente olhar um sacerdote, ter essa ternura, como estivesse vendo Jesus na pessoa dele. Porque são pessoas que se renunciaram tudo na sua vida, para estar na frente da igreja, tomando conta,
cuidando, ensinando, preparando, administrando. Então, que o Senhor os abençoe e que a gente nunca se esqueça de estar sempre rezando por eles. Agora, por extensão, nós que somos leigos também temos a nossa parcela de responsabilidade. Também temos bens a administrar. Não são somente os consagrados que administram a igreja e todo o rebanho. Mas nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Temos os bens que o Senhor também nos concedeu a administrar. Talvez em menor escala, pelo fato de não sermos consagrados, mas isso não significa que nós também não sejamos servos e que devemos servir o Senhor bem. Né? Mas ele aqui está dizendo que esse administrador, esse empregado administrador, vai cuidar também dos outros empregados. Também. No fundo, todos nós somos empregados nessa obra do Senhor, de difundir o reino de Deus, proclamar, anunciar, testemunhar o reino de Deus. Exato. Todos nós somos empregados e somos servidores, porque nós todos temos, como eu acabei de dizer, cada um tem a sua responsabilidade, a sua parcela de administração dos bens de Deus. Exato. Até a nossa própria vida é um bem de Deus que nós temos que administrar bem. Verdade. Então, eu louvo e agradeço o Senhor porque Ele é bom, muito bom. Eu estou, desde o dia de ontem, o dia inteiro, toda hora eu falo, Deus é bom. Toda hora eu fiquei com isso, Deus é bom, porque eu estava com uma angústia tão grande, meu coração estava muito apertado. Então, na noite anterior, eu acordei 3h30 da manhã e olhei o horário e falei para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais, está me sufocando muito, né? O que eu estou sentindo por causa da minha gatinha. E aí eu pedi para Ele tirar aquilo do meu coração, me ajudar, tirar que eu consiga ir adiante, viver meu dia normal e que me aliviasse. E milagrosamente eu acordei ontem tão bem em relação a isso. Fiquei em casa, porque no dia anterior eu nem aguentei ficar aqui todo o tempo. Fui para o escritório na parte da tarde. Mas fiquei em casa normalmente, mas toda hora eu fiquei falando, Deus é bom. Deus é bom. Eu fiquei muito agradecida, porque de outras vezes, né, quando eu passei por situações assim, demorava um pouquinho. E eu não vou dizer, já esqueci da gatinha, não esqueci. Mas aquele aperto, aquela agonia, o Senhor tirou do meu coração. Graças a Deus. Por isso eu digo para vocês, é sempre bom a gente pedir a Deus tudo aquilo que a gente precisa. E Ele sempre nos concede, porque Ele é bom. E a gente nem tem palavras, né? O que mais dizer? Dizer que nós somos empregados felizes porque servimos a um Senhor justo, a um Senhor que não faz distinção entre as pessoas, a um Senhor que nos ama todos da mesma maneira. Mas nem sempre todos nós correspondemos a esse amor da mesma maneira. Exatamente. Então, é o nosso dever imitarmos o Senhor. Nem sempre conseguimos por causa da nossa imperfeição, mas é por isso que nós devemos estar sempre trabalhando para melhorar cada dia mais. Eu louvo e agradeço ao Senhor por isso, porque eu sempre gosto de fazer oração. E quando eu não faço oração como a gente gosta de rezar o terço, acostumamos a andar rezando. E então parece que a gente nem tem mais rezado em casa, só às vezes rezamos o final do terço, que nós temos uma imagem muito linda de Nossa Senhora das Graças, rezamos nela, o final. Mas a gente gosta de rezar andando, mas quando nós não estamos rezando o terço, eu gosto de fazer orações mentais. Às vezes até refletindo, né, oração de meditação ou de contemplação. É um ótimo exercício espiritual, a gente está sempre orando mentalmente. Todo tempo, todo minuto. E faz uma grande diferença na vida, porque quando você se mantém em oração, sempre conversando com o Senhor na sua mente, te dá muita tranquilidade. Te dá muita tranquilidade e por mais difícil que a vida da gente pode ser às vezes,
Não existe ninguém que viva num paraíso aqui nesse mundo. Se alguém conhece alguém que vive num paraíso, me apresente, que eu gostaria de saber como que é a vida dessa pessoa. Eu, até hoje, diante de tantas pessoas, milhares de pessoas que eu já conheci, não sei de ninguém que vive num paraíso, não. Às vezes as pessoas têm... O paraíso não é aqui. Às vezes tem uma coisa, mas não tem outra. Eles chamam a Flórida de paraíso, mas é só da boca para fora, porque de paraíso. Bom, aqui é um paraíso. Em termos de natureza somente. Paraíso por quê? De clima, né? Porque aqui não gela, aqui não cai neve. Tá sempre sol. Mas é um paraíso que também tem furacão. E nós estamos vivendo a temporada de furacão. Então, nem o paraíso aqui da Flórida é perfeito. É um paraíso entre aspas. Tá tudo muito lindo, mas quando vem um furacão, e se for devastador, derruba árvore, arranca telhados, faz um estrago grande. Aí o paraíso fica destroçado. Então, não existe. O perfeito é só a nossa vida no céu. O perfeito está reservado para a gente depois que a gente sair desse corpo. E mesmo assim, olha, se a gente não for fiel, não for um empregado fiel, como o Evangelho está dizendo hoje, ele está dizendo, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Nossa, já pensou? Quer dizer, aonde vai? O que é a sorte dos hipócritas? São aqueles que não viveram verdadeiramente a palavra do Senhor. E vai ali, aí vai ser jogado no inferno. Aí fala, ali haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe que o que é isso. Pavor. Então o Senhor está sendo mesmo muito enfático, ele está falando mesmo com muita ênfase o que é o inferno. E olha, vai partir no meio, então imagina, partir alguém no meio, se você levar o pé da letra, é algo terrível, né? Ah, sim, É terrível, mas... A gente ser cortado no meio. Jogado fora, espedaçado, não servir para nada. Mas no 46, ele fala, né? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Aquele empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais. Então, esse vai ser feliz. Então, a vida parece sempre que nos dá duas opções opostas, né? Uma boa, uma ruim. Então parece que você sempre tem os dois lados para escolher. Qual o lado? O lado do bem e o lado do mal. Somente temos dois destinos. É o lado da verdade, o lado da mentira, né? Ser fiel... O lado da vida ou o lado da morte. A gente tem que fazer a escolha, né? Não existe o lado do meio, não. É um ou outro. É o sim ou não. É o sim ou não. Então... A gente, na medida que vai refletindo na palavra do Senhor, na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa vida em uma vida de oração, muitas coisas vão ficando claras. Isso é verdade. Não é? E agradecemos muito a Deus por isso, porque é tão bom quanto quando você consegue viver com as coisas mais claras na sua vida, os pensamentos, os ensinamentos da palavra de Deus, tudo nos esclarece tantas coisas que é muito mais fácil viver quando a gente tem essa graça. Descomplicando a vida. Descomplicando a vida. Procurar ver as coisas da melhor maneira possível, procurar ver o lado bom das coisas, ver o lado bom das pessoas, e ver o lado bom que a gente tem de servir, porque se a gente não acreditasse na vida eterna, se a gente pensasse assim, eu vou ainda demorar para morrer, embora ninguém sabe quanto tempo vai levar para morrer, nem eu sei quanto tempo eu vou morrer. Mas se eu pensasse, eu ainda vou demorar muito para morrer, ainda sou jovem, eu posso fazer qualquer coisa, depois eu me arrependo. Olha que tudo que a gente está fazendo está sendo anotado, né? Então a gente tem que, quanto mais cedo a gente começa a corrigir nossa vida, fazer as coisas certas,
melhor para a gente, porque a gente vai ficar mais esclarecido, mais discernido, aprender as coisas mais facilmente, mais descomplicado e ser feliz, porque quando fazemos coisas certas, quem ganha com isso, a primeira pessoa que ganha com isso por fazer tudo certo, sou eu mesma. Uhum. Porque é paz, dá paz de espírito, paz de tranquilidade. Eu não preciso ficar com medo de nada, porque fiz algo errado e posso ganhar uma represária. É muito importante fazer a coisa certa para você ter paz. É muito importante que a gente lute bastante, com bastante empenho, para que a gente tenha uma vida dentro da graça. Uma vida em estado de graça. É o nosso grande objetivo nesta vida. Quanto mais a gente vai se aproximando do estado de graça, que vem do Senhor, através do Espírito Santo, mais a gente vai viver, mais a gente vai ter motivação para viver, mais a gente vai tendo essa cortina do mistério, né, cada vez mais aberta para nós, cada vez mais a verdade vai nos iluminar, e isso é algo que é inestimável, que a gente não há nada nesta vida que se possa comparar. Eu fico pensando, o empregado fiel, ele é aquele empregado que ele trabalha bem, tanto na presença do Senhor como na ausência do Senhor. Eu me lembro que quando eu trabalhava, já tive diversos empregos aqui. E todos eles que eu fazia, eu sempre fazia da mesma maneira. Se o patrão estivesse ou não estivesse, eu era da mesma maneira. Tendo alguém vigiando ou não? Ou não. Eu fazia da mesma maneira. Eu, na verdade, eu realizava o trabalho como fosse para mim. Então, eu não fazia. Às vezes, até a maneira que o patrão me pedia para fazer, eu sabia que nem ia sair muito bem. Mas, com uma empregada fiel, eu fazia. Mas eu avisava para ele, olha, se eu fizer de uma outra maneira, eu acho que o resultado vai ser melhor. E eu dizia para o patrão. E o patrão falava, você é esperto, hein? Faz assim mesmo, é melhor, vai sair melhor. Mas eu fazia conforme me dizia que era para fazer. Mas não fazia assim, o patrão tá aqui, então eu vou caprichar porque ele tá vendo. Quando ele sair, eu vou matar o serviço. Não, eu não fazia isso, não. Até hoje é algo que não faz parte da minha concepção, porque desde pequena eu sempre gostei de fazer uma coisa no capricho, assim, agora melhorei até um pouco, que eu sou menos perfeccionista, mas eu gostava de alisar, fazer o melhor que eu podia, e muitas vezes eu me lembro que meu trabalho era reconhecido, me lembro que as pessoas vinham olhar o que eu tinha feito, comentava, e aquilo me dava muita alegria. A gente, quando faz algo bem feito, a gente sente alegria por ter feito. Mesmo que ninguém reconheça, mas você sabe que você fez. Você fez o melhor que você pôde. E assim deve ser toda a nossa vida, né? Na casa, comidinha, fazer uma comida com carinho, com limpeza, cuidar das coisas. O que eu faço o melhor que eu posso. Em tudo a gente deve. E é isso, é ser um empregado fiel, prudente, é você fazer o melhor que está ao seu alcance. Para que quando o Senhor chegar, nos encontre num estado muito bom de vida, e Ele vai ficar tão feliz que Ele vai te confiar ainda mais bens para você administrar. Então é muito importante, né? Se a gente ainda não tem essa concepção, se a gente pensa que isso não é importante, é bom pensar em respeito. Eu penso sempre que o Senhor sempre me mostre se eu estou fazendo da maneira que Ele espera que eu faça, se eu estou conduzindo da minha maneira, da maneira que Ele espera que eu conduza, e tudo aquilo que ainda não está de acordo, que Ele me ajude, me oriente, me mostre, e é assim que eu penso que eu vou ser feliz e vou estar satisfeita com as coisas que eu faço, com o tipo de vida que eu levo, com o que eu sou. Um diamante, ele demonstra o seu esplendor à medida que ele vai sendo polido. Quanto mais polido ele vai sendo, mais brilhante ele vai ficando e mais lindo ele vai ficando aos nossos olhos. Assim somos nós e as nossas vidas. Devemos nos polir,
de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, como a nossa língua, as coisas que a gente fala, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo. Devemos polir a nossa vida para que possamos realmente colocar a nossa vida dentro do Evangelho, dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Bom, então a gente já concluiu por aqui a nossa reflexão, porque acho que o mais importante que a gente tinha que refletir é sobre a questão de ser um empregado fiel e prudente. Fazer aquilo, ser fiel significa obediente, e prudente é fazer as coisas com cuidado, com responsabilidade. E a gente sabe que o Senhor pode vir a qualquer momento. E se Ele não vier a qualquer momento, a gente pode ir até Ele a qualquer momento. Então, a gente está terminando. Desejamos, né, que nesse fim de semana que vamos ter esse encontro da Lexio Divina. Sábado vai ser para os grupos de evangelização, domingo para toda a comunidade, e na sexta-feira vai ser para os grupos jovens. Então eu falei tudo trocado, sexta para os jovens, sábado para os grupos de evangelização e domingo para todas as pessoas que quiserem vir. Então desejo, né, que as pessoas tenham interesse de vir, porque isso é mais uma maneira da gente aprender como fazer uma leitura bíblica perfeita, como aplicar aquela leitura na nossa vida, para que a gente aprenda como devemos ser servos fiéis. É uma ótima oportunidade da gente adicionar algo que vai nos ajudar na nossa vida espiritual. Então não se esqueçam de vir participar na igreja São Vicente e Nossa Senhora Aparecida, em Margate. Essa igreja tem esses dois nomes, né? Comunidade Nossa Senhora Aparecida e São Vicente. Então venham todos participar, vocês vão gostar. Não são tantas horas assim, parece que tá aí no cartaz, né? O cartaz ou eu vou colocar desse meu lado esquerdo aqui, ou aqui no meio, não sei ainda. Quando eu editar, vou ver aonde que o espaço tá melhor. Ou na frente da minha cara, né? Na frente da cara dele vai ficar feio. Mas a gente vai colocar aqui um cartaz com o QR Code. E aí, se você pega o seu telefone, pega a câmera e põe assim, na frente, vai escanear e você vai ter acesso à ficha de inscrição. Se inscreva e venha. E se alguém tiver dificuldade de se inscrever, coloque uma nota pra gente. Eu gostaria de ir, não consegui escanear, não consegui. E eu ajudo você, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E que a paz de Jesus, né, reina na nossa vida, no nosso lar e no mundo inteiro. Amém. Terminamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã. Até amanhã.